Perante os inúmeros sofrimentos de nosso tempo, que o Senhor da vida não nos encontre frios e indiferentes. Que Ele faça de nós construtores de pontes, não de muros. Ele, que nos dá a paz, faça cessar o fragor das armas, tanto nos contextos de guerra como nas nossas cidades, e inspire os líderes das nações a trabalhar para acabar com a corrida aos armamentos e com a difusão preocupante das armas, de modo especial nos países mais avançados economicamente. O ressuscitado, que escancarou as portas do sepulcro, abra os nossos corações às necessidades dos indigentes, indefesos, pobres, desempregados, marginalizados, que bate à nossa porta à procura de pão, de um abrigo e do reconhecimento de sua dignidade. Papa Francisco, na Páscoa de 2019. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nessa sexta-feira santa, nós iniciamos com uma mensagem. Acho que eles vão ter que apagar aquela luz lá. Com uma mensagem do Papa Francisco, que continua atual, né? Ele já nos alertava no ano passado, e somos alertados há muitos e muitos anos, que a solidariedade, que o respeito à dignidade nossa e do outro é a única saída para a humanidade. Como diz o Pepe Mujica, talvez seja também o único sentido de estarmos vivos. Então, desde já, a gente deseja a todos uma boa reflexão nessa sexta-feira da Paixão e uma boa Páscoa, né? Toda essa travessia é a Páscoa, né? Que a gente possa fazer uma reflexão e mudar para melhor. Todos nós temos o que melhorar em nossas vidas, né? Desde o nosso comportamento individual até toda a sociedade, né? E de modo muito especial, nós estamos fazendo uma travessia, né? Dá para comparar também a Páscoa com todo o Calvário que simboliza a Páscoa, né? Que a gente passa por ele, ressuscita, se faz novo, com o que a humanidade está enfrentando na questão do coronavírus. No Brasil hoje são 1.056 mortes, 19.638 casos, com cidades em situações muito preocupantes. Eu anotei aqui Fortaleza, Manaus e Macapá, além do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, nós estamos no meio de uma situação muito difícil, que precisa muita solidariedade, muita capacidade das nossas lideranças. E infelizmente nós temos nas lideranças, como disse o Pepe Mujica também, escutei-o essa semana, lideranças que não deveriam estar onde estão, cujos símbolos maiores são o Donald Trump e o Jair Bolsonaro, né? São pessoas sem o mínimo de empatia, o mínimo de solidariedade, o mínimo de respeito, né, para com as pessoas. Infelizmente, essas pessoas... Veja o caso do Bolsonaro, que no meio de uma pandemia, onde é orientado o isolamento social, ele resolve ir na farmácia, ele resolve ir na padaria, para desafiar o seu próprio ministro da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, os técnicos. Ele resolve fazer um pronunciamento à nação, onde ele faz um receituário, né, como se fosse um médico, desrespeita a medicina. Aí nós temos que ter a clareza que as pessoas não estudam à toa, né? As pessoas estudam para que elas possam ser referência naquilo que elas estudaram. Obviamente que em termos de educação, de convívio social e em termos políticos, a gente aprende uns com os outros. Mas é óbvio que se a gente se dedica a alguma coisa, né, ela tem que ser respeitada quando aquilo é necessário, né? Eu já dei o exemplo na questão do direito. Se um cliente meu me pergunta o que fazer, eu digo o que fazer, eu espero que ele faça, né? Quando eu vou no médico, eu vou lá porque eu não sei o que fazer, né? Eu não vou no médico perguntar pro Bolsonaro, ou como disse o Lula hoje de manhã, não vou ir, né, num bar perguntar que remédio eu tenho que tomar numa doença. Eu vou perguntar para um profissional da saúde habilitado para isso, né? Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação terrível, né, no país. Mas apesar disso, os governadores, os prefeitos, que são muito criticados e cobrados de todos os lados,
Eles estão fazendo o isolamento social e nós temos já um estudo da URGS, que, por exemplo, em Porto Alegre, nós já deixamos de utilizar 2.000 leitos de UTIs. Isso é um cálculo feito pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, não é pelo Alisson, não é por, né, é por gente que estuda como fazer esse cálculo. Então, gente, quando a gente fala no isolamento, e é óbvio que nós temos problemas econômicos disso, é óbvio que as pessoas estão passando por dificuldade nisso, é óbvio que é cansativo viver esse isolamento, né? A gente tem uma dificuldade muito grande. Imagina as famílias agora não se verem na Páscoa, é algo realmente triste, difícil de conceber, mas tem que acontecer, né? Eu não vou ir. Meu pai mora aqui perto da minha mãe. Eu vou ali de longe, falo com eles, 10, 20 metros de distância, faço um gretedo para falar com eles, né? Mas é isso, porque é o que dá para fazer. Minhas filhas eu não estou vendo, né? Elas moram com as mães delas, porque é isso. Ou a gente faz o que nos é possível, ou as coisas vão tomar uma dimensão, porque o crescimento exponencial, gente, é dobrar de um dia para o outro. É dobrar de um dia para o outro. Se a gente deixa para atacar quando cresceu demais, não ataca mais. Então, quando a gente vê notícias tipo a nossa de Soledade, que não tem nenhum caso confirmado, beleza, mantém-se o isolamento social, está dando certo. Embora a gente sabe que tem gente não se cuidando e fazendo, né, coisas que não deveriam. Uma boa noite a todos, boa noite Luiz Ferreira, Joana, Chico Sartori, Comandante Matheus, Geizinha, boa noite. Boa noite. Rosane Quevedo. Gente. E uma coisa que também que assusta nessa questão do combate ao coronavírus no Brasil é essa guerra do Bolsonaro e do Mandetta, e a gente tem que estar torcendo para alguém como o Mandetta, alguém que era contra o SUS, que era contra os médicos cubanos, etc. A gente tem que torcer para ele porque ele é mais responsável que o maluco do presidente. É algo absurdo assim, né, o que a gente está vivendo. E a gente teria, sim, tem muitas críticas ao Ministério da Saúde. Veja que o Ministério da Saúde não sabe da questão do vírus desde janeiro, tanto que aprovou a lei em 6 de fevereiro, uma lei nacional que já alertava e já acenava para a possibilidade, inclusive, de gastos emergenciais por conta do coronavírus. E nós não temos uma política de ampliação de leitos a nível nacional, não temos uma política de controle e nem de testagem em massa. Boa noite, Jesus Maciel, Margarete, enfim, várias coisas que o Ministério deveria estar se preparando, e a gente vê os secretários municipais aí se debatendo meio que solito, e ainda tem que brigar com os prefeitos e fazer articulação, porque o prefeito é cobrado pelo indústria tal, pelo mercado tal, pela lojinha tal, e todos, eu nem estou assim fazendo críticas muito grandes aos empresários que querem retornar ao trabalho. A gente entende esse drama. Quem não entendeu o drama deles foi o Bolsonaro, que largou 1,2 trilhões para os bancos, sem contrapartida alguma, e o socorro do emprego veio por meio do seguro-desemprego. Uma parte do seguro-desemprego, outra com o contrato suspenso, ou seja, não veio uma política que garantisse renda para o trabalhador, porque se o trabalhador não tiver renda, ele não vai comprar no outro mercado, né? Não vai comprar na loja que a gente quer defender. Então, se diminui a renda de todo mundo, nós vamos ter desinflação, que é uma parada total na economia. Então, e nós poderíamos sim estar socorrendo as empresas pequenas e médias, né, do Brasil, e de muito especial nas nossas pequenas cidades, que são empresas muito pequenas, com 5, 3, 4 funcionários, né? E não, fizeram dos R$600. Na verdade, o protagonismo de todas essas ações são do Congresso Nacional. Do Congresso Nacional. É triste, mas infelizmente essas políticas só vieram através do Congresso Nacional. Deveria vir do Executivo, do Congresso também, evidentemente, de toda a população. Um abraço, Leão Gonçalves, né, nos acompanhando aí, ele que coordena o Comitê da Solidariedade, pessoal. Continuem contribuindo, é importante o Comitê da Solidariedade para a gente poder atender as pessoas que precisam. Já falei aqui que o Poder Público vai ter que entrar, né? Hoje tem uma proposta aqui que é incluir, né, na compra, acho que o prefeito vai ter que comprar aí de 100 a 200 mil reais em cesta básica, gente.
Os R$ 600 demora para chegar. Nós temos um caso específico aqui, que são pequenas empresas, inclusive, principalmente no setor de pedra, que tinha uma renda aí que não estavam no CadÚnico, gente que ganhava 3, 4 mil por mês, né? E que agora ficaram 20 dias sem poder trabalhar, agora estão retomando, mas não vai retomar a economia como estava antes, né? Que já não estava boa. Então esse pessoal precisa de apoio, precisa Então são muita gente que não está no CadÚnico, né? E que não se enquadra como trabalhador informal e que vai precisar de apoio e já está precisando e já está com fome. Então precisamos continuar na questão do Comitê da Solidariedade, e nós temos uma proposta que as compras aqui em Soledade sejam feitas, boa parte, no que possível, dos pequenos agricultores. Nós temos aqui, inclusive, a lista que a Emater está publicada no meu Facebook na semana passada já, da agricultura familiar, do que eles têm para entregar, né? Então vai desde pães, salgadinhos, geleias, conservas, condimentos em geral, frutas, né? Tem morango, tem pães, bolachas, cucas, queijo, leite, mandioca, couve em folha, beterraba, rúcula, e deve ter outros que produzem. Esses produtos são produzidos, não todos eles, né? Cada um tem a sua especificidade, né? Pela Ângela Suzane, a Richelle Rodrigues, a Janice Jacob, o Paolo Delgos e o Lucas e a Bruna Muniz. Mas temos vários outros pequenos agricultores que produzem mandioca, batata doce, etc., que podem ser comprados, e a gente também já faz um link com a questão da seca, né, gente? Os agricultores estão sofrendo com a questão da seca. E veja que não muito tempo atrás, na última grande seca, 2011, 2012, o governo do estado deu cheque seca, por exemplo, né, para as famílias, para poderem passar por aqui. E agora ninguém cobra nada do governo, ninguém espera nada do governo mesmo, e tá tudo certo. Não vem ajuda para o governo do estado também, não vem ajuda para os hospitais, não vem nada. E o Bolsonaro, além de não ajudar, ainda atrapalha toda a engenharia, né, que está se construindo não só no combate ao coronavírus, mas também seus reflexos econômicos. Então nós precisamos que os municípios também se articulem de forma. Então essa proposta, eu acho que o governo municipal tem condição de fazer isso. Eu acho não, eu tenho certeza que tem. Tá? Tem plenas condições de fazer isso, de comprar cestas básicas e distribuir junto o Comitê da Solidariedade continuando, né, as outras entidades, igrejas e tal que estão fazendo, continuar fazendo, porque a crise é grande e a situação de miséria é grande, e nós precisamos fazer isso que o Papa Francisco disse, né, e que eu li aqui no início da nossa live, que é respeitar a dignidade do outro, é ver Jesus Cristo no outro, ou seja, a gente ser solidário, né? Respeitar o direito da pessoa à alimentação, à vida digna. Nós precisamos resgatar isso, né? De forma muito séria e muito verdadeira, porque o mundo está provando, né, gente, que não adianta querer ser mais que os outros, querer ser o país mais rico do mundo, talvez a cidade mais rica do mundo, que é Nova York, está com um problema lá com o coronavírus e não consegue vencer um vírus, né? Então nós temos que ter esse entendimento sobre a vida. Aliás, vai melhorar muito a nossa vida quando a gente entender que não precisa tanto de bens materiais e precisa crescer como pessoa, como ser humano, né? Então, além dos testes massivos, gente, e aí tem que falar da questão da falta de agilidade do Ministério da Saúde, a reconversão industrial, que é o que o Trump está fazendo. O Trump disse para o Bolsonaro não fazer as coisas, mas lá ele acaba fazendo algumas coisas, né? Ou seja, mandar a nossa indústria nacional fazer máscaras, EPIs e etc. para os profissionais da saúde e para a população em geral também, porque nós vamos ter que voltar a trabalhar de alguma forma, ou alguns setores vão voltar alguma hora e outra, nós vamos ter que elaborar uma forma de quarentena, mas nós vamos ter que... Mas, enfim, algumas pessoas sempre estarão, né, vamos dizer assim, suscetíveis ou mais suscetíveis. Então, nós vamos precisar de cada vez mais DPIs, e nós estamos perdendo aí, eu me esqueci o número agora, mas são milhares de servidores da saúde porque se contaminaram com o vírus. Então é algo assim terrível. Se a gente realmente não fizer
EPIs em quantidade necessária, respiradores, inclusive. Já tem uma notícia que a USP desenvolveu, já falei na live passada, um respirador nacional com um custo 15 vezes menor. Mas aí é só o respirador, né, gente? O respirador daí precisa todo um aparato para o respirador funcionar. Então, isso tudo o sistema de saúde tem que pensar e, além de pensar, tem que fazer. Então, a gente vê Bolsonaro brigando, Bolsonaro na padaria, o Onyx Lorenzoni querendo que o Osmar Terra assuma o lugar do Mandetta, e pai, fica uma briga política e as políticas, o isolamento social é para ganhar tempo, gente, para ganhar tempo para atender as pessoas que ficam doentes. Geisiane, alguma coisa aí? Mas tem um monte de gente ali falando, ó, o Ronaldo, o Christian. Mas não tá aparecendo. O Christian falando da sanitização, é verdade, várias cidades, então aspergindo para as pessoas entenderem que boa água sanitária, né, para não fazer propaganda, água sanitária, cloro, nas paradas de ônibus, nas praças e coisas, para impedir a circulação do vírus, né? Meu amigo Euclides, né, seja bem-vindo. Agora eu consegui abrir. Viu? Tem um monte de gente falando aqui, tu me dizendo que não estão falando. Christian Sangalli. A prefeitura está deixando a desejar em algumas medidas. A sanitização é uma delas. Diversas cidades fazendo e aqui até agora nada. Pois é, eu até ouvi hoje a Marilda, pré-candidata a prefeita, e não falou nada sobre a minha amiga e tal, quero bem, mas não falou nada sobre o combate ao coronavírus. Pulou fora, deixou o prefeito sozinho na questão dos decretos. Isso é com o governador, né? Agora porque o governador também tinha deixado os prefeitos na mão. Agora o governador assumiu, os prefeitos estão, né? Agora é com o governador. Gente, o combate à pandemia é de todo mundo. Há que se conscientizar sobre isso. E a prefeitura tomar essas medidas de sanitização. Passar água sanitária, gente, nas paradas de ônibus, em tudo, o que der. Não é caro, é bastante fácil. Tá? São Leopoldo tem feito, acho que Espumoso fez, várias cidades estão fazendo. Dá para fazer com baixo custo e tem uma eficácia muito alta, pelo que eu sei, né? Porque essas pessoas que vão circular, né, ou que tem que circular, o pessoal da indústria, por exemplo, está trabalhando, tem que circular. Só quem não está trabalhando agora, nas nossas cidades, nas cidades pequenas aí, são o pessoal do comércio, que não é muita gente, mas é claro, o comércio leva as pessoas a se reunirem e tal, por isso essa medida ainda é importante, né? O Christian falou que a Marilda estava abatida, acho que ela vai desistir. Não sei se chega a desistir, mas me pareceu com desanimada, vamos dizer assim, né? Não, com dificuldade, talvez, para mostrar um novo programa, um novo projeto. Se afastou do Catânio, uma hora disse assim, não, o Catânio governa, tem uma visão administrativa, tem outra. Não falou sobre essas questões que estou falando aqui, sobre a questão de atender o povo mais pobre, as pequenas empresas, nesse momento tão difícil da vida do município, do estado, do país, né? Enfim, achei bem desanimada ou até desanimadora a entrevista, né? Nesse sentido, né? O Ronaldo Alisson, já faz 4 meses que eu e o David não trabalhamos por causa da seca. Exato, nós temos o problema da seca, as águas não voltaram, gente, né? Eu moro no interior, tem sangas aí que nunca tinham secado, tinham peixinhos e estão secando, né? E temos ainda agora a questão do coronavírus, então nós precisamos de muita solidariedade, por isso essa proposta da compra e de comprar preferencialmente produtos da agricultura familiar, né? E ter um atendimento às famílias mais carentes. Não tem outra solução. A vida não vai voltar. Há uma ideia, né, social assim, de que a gente faz esse isolamento agora e tipo segunda-feira a vida volta como era antes. Não vai voltar, gente. Lamento informá-los, né? Não vai. E se voltar será por 1 ou 2 dias e a gente vai fazer um monte de coisa errada e vai voltar de novo, porque daí o vírus vai disseminar. Tá? E essa é a triste realidade. Se o Covid não chegou aqui ainda, se estiver tudo certo, que beleza que não chegue. Porque se chegar, nós temos o quê? 5, vamos ter talvez 10, agora com essa ampliação lá no São José, leitos de UTI, para toda a região, porque o nosso hospital é referência para muitos municípios. Então, vocês imaginem.
Só em Soledade são 30 mil pessoas. Eu não quero que ninguém morra dessa doença, muito pior ainda, doente em situações precárias, necessitando um respirador e não tê-lo, por exemplo. O que será ainda mais grave, mais triste. Tem o comentário do Juliano de Sá, nosso compadre. Azar, compadre, boca. A pandemia obrigará uma reinvenção individual e coletiva. Os poderes públicos, federal, estadual e nos municípios devem adotar medidas articuladas para salvar as vidas e garantir condições de uma resistência econômica. Exato. Dentre essas iniciativas, deixo como sugestão compras diretas da agricultura familiar para cestas básicas, redução de impostos para restaurantes e mini-mercados que comprarem da agricultura familiar, estimular e aproximar as relações dos consumidores, em especial aquelas pessoas que mais precisam do Estado, com quem produz alimentos, em cadeias curtas, poderá ser uma boa estratégia de saída coletiva. Abraços. Exato, muito obrigado, meu compadre. É isso aí que eu estava tentando falar aqui e o senhor falou com mais propriedade, de forma mais articulada. Isso aí, né? É isso, a gente precisa fazer essas compras, precisa aproximar. Tem uma outra coisa, gente, que inclusive essa semana eu andei dando uma estudada sobre uma coisa que não é muito difícil também, que é isso que, esse encurtar, pelo que eu entendi que o Jano quis falar, encurtar essa distância entre o consumidor e a empresa, por exemplo, num simples teleentrega, entendeu? É uma coisa simples. Com a questão, o mercado, a loja, de repente, não precisa parar, entendeu? Ela vai e faz a teleentrega, trabalho de porta fechada, né? Talvez o mercado também possa utilizar mais isso, é mais seguro, né? E entra em contato em uma quantidade menor de pessoas, né? Então, nós vamos ter que nos reinventar essa forma de viver. Acho que o Juliano está muito correto nisso. Nós vamos ter que... Não adianta brigar com a realidade. Né? Não adianta brigar. É a mesma coisa se estivesse preso. Não adianta brigar com a cadeia, ficar dando soco na grade. Não adianta, só vai machucar as mãos. Tá na cadeia, lê um livro, aprende, usa esse tempo para alguma coisa boa, positiva. Não tem saída na renda, vamos ter que achar uma saída, uma forma de fazer comércio, uma forma de fazer produção, uma forma de nos relacionar. Não adianta ficar brigando com a realidade. O vírus existe, está aí, né? E nós vamos ter que lidar com isso, né? A Ana Júlia. Julinha. Pois é, os catadores não podem mais sair para a rua. E daí vamos viver do quê? E os grandes trabalhando. Eu acho muito triste. Exato, foi uma das primeiras preocupações que nós tivemos aqui, inclusive provocadas pela Julinha, é essa questão dos catadores. Né? O catador está muito exposto, porque o papel, esse bichinho vive em tudo que é lugar. Gente. Então ele está mais exposto ainda, sem EPIs. Né? É bom que ele não tenha que trabalhar e que mantenha o isolamento, mas para isso ele precisa ter a renda. Os R$600 já ajuda, mas vai precisar mais do que isso. Vai precisar muito mais do que isso. Vai precisar cesta básica e tal, vai precisar uma articulação, vai precisar solidariedade de todas as formas. Né? Então a Juliana está corretíssima na sua preocupação. Né? E sem falar o seguinte, vai precisar mais solidariedade nossa, de quem suja a cidade deixar de sujar, né? Porque o catador ele faz um baita de um papel de limpar. Né? E a gente vai continuar sujando, não tem quem faça esse trabalho. Vai virar uma porquice. Então, tudo isso tem que ser pensado, as pessoas têm que botar a mão na consciência nesse momento e evitar o problema do outro e ajudar o outro. Né? Jocelane Nunes. Sim, então que o nosso prefeito continue com seu braço forte, mantendo o isolamento da nossa cidade, mas ajudando as famílias mais carentes. É isso, eu acho que, fora que as pataquadas do desdecreto, decreto e desdecreto, a postura em relação a isso está correta do município. Claro que houve muita pressão popular, as pessoas se manifestaram, acho que foi uma vitória das pessoas que se manifestaram. Né? Depois houve esse negócio do Estado. O Estado fez um decreto a nível estadual e os prefeitos estão se adequando a esse decreto. O que o Eduardo Leite vai fazer semana que vem, eu não sei, gente, eu não tenho como saber. Eu não sei se o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais têm como saber, sem testagem, qual o estágio da pandemia no Brasil. A gente não tem, eu penso que a gente não tem como saber isso.
Então é muito arriscado sair por aí fazendo coisas, né, simplesmente abrindo ou dizendo passou o perigo, ou não, gente, não passou. Talvez ele não tenha nem chegado ainda, está chegando, né? Ou está bem perto. Então é muito preocupante e muito angustiante. Para mim, particularmente, é muito angustiante, porque imagina, nós estamos sem se ver nas famílias, a gente quer se ver e eu acho que a maioria das pessoas é assim, não pode e não sabe quando vai poder. Tu não consegue nem se programar psicologicamente, não vou ver minha filha daqui 15 dias. Não sei se vou ver, né? Ver até ver de longe, assim, né? Mas não posso chegar perto. Christian, importante esclarecer as pessoas para que busquem informação em fontes sérias. A mídia local tem feito um bom trabalho de esclarecimento e informação séria. A Emater também está divulgando os produtos da agricultura familiar aqui da região. Comprei peixes e saladas de excelente qualidade e entregaram aqui em casa. Trabalho da Juliane Pires. Juliane Pires, exato. Não, é isso. Vai ter que se encurtar e vai ter que ter essa solidariedade, essa capacidade de fazer essas novas relações econômicas e produtivas aí, né? É isso. Obrigado, Christian, pela participação, sempre pronto. Tem algumas pessoas que perguntaram antes, eu vou ter que ler aqui, tá? Para mim lembrar. A Marta Tolotti perguntou das demissões, acho que já falei tem a MP 936 que o governo lançou, que é essa que vai usar uma parte do seguro-desemprego para pagar, os contratos de trabalho vão poder ficar suspensos por 60 dias, a pessoa recebendo isso, né? E empresas maiores, que poucos casos aqui em Soledade, com um faturamento maior de 4,8 milhões, vão ter que, como diz o Galdério, inteirar em 30%. Só que isso causa uma diminuição salarial brutal, né? Brutal, que vai fazer com que nossas vendas, mesmo que tudo desse certo, voltar segunda-feira com céu colorido, estrelinha e borboletinha no ar, ainda assim não vai voltar, gente, entendeu? As pessoas estão ganhando menos ou nada, né? Então é muito triste isso. O governo deveria ter botado muito mais grana nisso. Espero que bote, espero que o Congresso pressione e espero que sensibilizar o Bolsonaro e o Guedes é impossível, mas que a gente pressione-os a fazer o que tem que ser feito. Acho que isso é possível. Já na questão dos R$600 chegamos perto do que a gente queria, que era um salário mínimo, né? Eles queriam R$200, eu acho que, enfim, dá para chegar mais perto. Tem mais algumas outras coisas aqui. Então, da Marta foi isso. O Celso falou da questão capital e Covid. Eu falei um pouco do Nova York, né? Você não escolhe rico, pobre. Não, ou a gente cria um ambiente na Terra, que é um globo, tá, gente? Não é plana. Tá? Que a gente possa viver em comunhão, respeitando uns aos outros. Mas não há capital que nos salve, né? Porque não há terra, não há condições de vida na terra. Então, e o capital tem que ser mediado pelo Estado. Isso é tranquilo, sabe? A gente entrou nessas loucuras aí dos anos 80 para cá de privatizar tudo e não sei o que, e não ter Estado. Já entrando na pergunta do Everaldo Silveira, grande Everaldo, sobre o papel do Estado, nós temos que ter um Estado forte, um Estado que possa fazer o que a Dilma sugeriu, reconversão, ou seja, dizer, vamos produzir máscara agora na nossa indústria, vamos produzir EPI para os trabalhadores, né? Nós temos que ter um Estado que atenda na saúde, que a história é essa de privatiza tudo, que o Estado faz não dá certo, que não sei o quê. Temos que ter uma Corsã forte, né, Cristian? Olha o trabalho que a Corsã faz. Graças à Corsã, a questão das contas de água, em 2, 3 dias nós estávamos resolvidos. Da ERGE foi 15, 20 dias. E ainda vai ter muito problema pela frente, né? O Estado tem que chegar na população. Vai ter que um município não vai ter uma secretaria de assistência social, não vai ter uma secretaria de obras com máquina e coisa para ir lá resolver o problema das pessoas. Agora na seca não poder fazer um poço, um bebedouro, ampliar uma fonte, sei lá, um reservatório de água, né? Tem que poder fazer botar os canos para chegar a água até a casa das pessoas, né? Tem que ter, o Estado tem que funcionar, tem que ser grande sim, porque tem bastante gente, tem que atender. Ou quero voltar 40 anos atrás, quando o Brizola fez as primeiras brisoletas para o povo poder estudar, porque a educação era tudo concentrada nas cidades polos. Temos que fazer isso que o Brizola fez lá em 60, levar. E que bom, e a gente fez, gente. A gente construiu um Estado muito maior do que era. Tem escolas hoje para 100% da população, na maioria esmagadora dos municípios, né? Aqui tem cobertura 100%, Fontoura Xavier, município pobre, tem cobertura 100%.
Inclusive de creche, Soledade tem 50%, em Fontoura chega da demanda, dá mais do que isso, né? Porque lá tem uma realidade diferente, tem muita gente no interior que não gostaria de ter o filho na creche, porque tem uma outra modo de levar a vida ali, mais distante, prefere ficar com a criança em casa, pode ter essa condição, né? Mas nós criamos unidades básicas de saúde em tudo que é lugar. Agora nós precisamos de um Estado mais forte ainda, para poder atender. As teses neoliberais aí caíram por terra agora. Inclusive as empresas que, como disse o Lula hoje de manhã, ganhavam muito dinheiro e botam no nome particular. Aí dá uma crise, a empresa não tem dinheiro, o Estado tem que vir e botar. Aí nem para isso o Guedes serve, porque ele é do sistema financeiro. Ele deu 1 trilhão para o sistema financeiro, 1,2 bilhões, trilhão, e não deu para as empresas, e não criou uma amarração para que chegue nas empresas, então, de forma adequada, né? Então é algo absurdo, né? O que está acontecendo no Brasil. Deixa eu ver o que mais aqui. Me perguntaram também, o Cristiano Melo falou, ele escreveu polícia, mas eu acho que ele quis falar do salário dos políticos. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não gosto de fazer populismo em cima disso. Vamos baixar o salário de todo mundo na política. Não sei. Dá uma ideia de que a política ela é um mal em si. Eu acho que a política é a arte do bem comum. Vou dar um exemplo sobre isso que nós estamos falando. A política é que tem que ditar os rumos agora de para onde vamos. Ou seja, no choque de interesses entre uns e outros, a política vai ter que dizer, o caminho é por aqui, é com isolamento social, ou é com isso, ou é de feito dessa e dessa forma. Se nós temos só o interesse econômico comandando a sociedade, né? Ou se ele for a única coisa a governar a sociedade, nós não teremos feito nenhum dia de quarentena em Soledade, por exemplo. Podemos ter uma explosão dos casos daí, né? Então, é a política que deve, porque a política é como nós vivemos. E não o poder econômico, simplesmente que o poder econômico está na mão de 1, 2, 3. Cidades pequenas está na mão de 2 ou 3. No Brasil, a nível macro também. Então, nós não teríamos... Então, é o inverso. Nós temos que aprender um pouco com a China. Lá o Estado comanda o poder econômico e dita, inclusive, a ordem econômica. E tem empresas privadas, mas elas obedecem ao que o Estado diz. Talvez a gente não precisa chegar a algo tão radical, mas a gente precisa ter a política como uma coisa boa, participativa, né, que vai que defende o interesse e a dignidade das pessoas, né? Se a gente teve maus políticos ou tem maus políticos, é bueno, tá? Cada 2 anos tem eleição, gente. Cada 2 anos tem eleição, presta atenção. Agora, na última eleição, a gente votou num psicopata, eu digo a gente e o país, né? Uma pessoa que tá fora do mundo, entendeu? Que não respeita ninguém. É um absurdo, 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 né? Talvez a gente comece a prestar. Agora, infelizmente, tem muita gente que pensa daquela forma ali, né? São 30% da população pensa daquela forma. Então, 30% da população não está nem aí para as políticas de isolamento, por exemplo. O que nós vamos fazer enquanto sociedade? Nós vamos ficar olhando? Aí essas pessoas não respeitam o isolamento e vêm e trazem o vírus para outras pessoas que estavam em isolamento. E aí? Então, quando a gente fala de democracia, a gente fala de consensos mínimos, né? E de lideranças responsáveis, né? Infelizmente, nós não estamos tendo isso no mundo. A Angela Merkel tem sido uma das mais responsáveis, né? Uma pessoa que é de direita, tá? Não é o caso de ser de direita ou esquerda neste momento e nesse contexto, é ter responsabilidade. Chase. Matheus Demarco. O ministro Ricardo Lewandowski do STF anulou os efeitos da medida provisória que flexibiliza as regras trabalhistas para a manutenção do emprego durante a crise do coronavírus. O Lewandowski, o que ele fez? Ele fez com que o sindicato entrasse na parada, ou seja, tem que notificar o sindicato tem 10 dias para dizer se aceita ou não. A MP era só acordo individual, e acordo individual a gente sabe como é que funciona, é a vontade do patrão e o peão assina, porque tem que assinar, porque não tem outra saída, ainda mais num momento de crise como esse, né? O Mário me fez várias sugestões aqui, a liberação do FGTS e extinção do PIS/PASEP, eu não entendo isso. Ele tirar dinheiro do Tesouro ou do BC como fez
para comprar título pô de banco, ele vai lá e saca do FGTS e aí pega e extingue o PIS/PASEP, que é um, sabe, isso é destruir o Estado brasileiro. Tinha toda uma organização do PIS/PASEP, o FAT e tantas outras coisas que a gente não tem tempo de falar agora aqui, né? A preparação do Ministério da Saúde, já falei, acho que está contemplada. E no município também recebi uma denúncia aí que estamos mal de ambulância, muito mal de ambulância, né? Não tem nenhuma hoje em condições plenas de atender. Então vocês vejam só essa situação no município. Nós precisa e essa falta de ambulância, gente, é desde o governo do Hélio Lodge, tá? Ele inventou a privatização das ambulâncias. E aí hoje ainda me parece que tem 3 ambulâncias, mas a que estava boa sofreu um acidente já mais de mês atrás, não está consertada, e outras 2 não estão em bom estado de conservação. Então vocês vejam, né? Tem que ter as coisas para atender, gente. Daqui a um pouco morre uma pessoa porque não tem uma ambulância adequada, né? Porque me parece que não cabe uma pessoa de porte maior, né? Com os baixinhos que nem eu cabe dentro da ambulância, maior já não cabe. Então é braba a situação, né? Já é isso. A Rosane Quevedo. Se não fosse o SUS, como estaríamos nesse momento? Bem colocado, está comprovada a necessidade de termos serviços públicos fortificados e com qualidade para todos. Exato. O SUS, o Estado brasileiro, na verdade, hoje ele foi maior do que as ignorâncias e maluquices do Bolsonaro, né? E pelo menos em alguns momentos. Só que é claro que tu ficar brigando com o teu presidente ao invés dele ajudar é uma coisa absurda, né? Mas o SUS alertou desde o início que tinha uma pandemia. Aliás, o mundo alertou. Nós temos unidades básicas de saúde Brasil afora que estão atendendo, fazendo o teste clínico das pessoas, ou seja, com sintomas, né? Então dá para ter ainda que mínimo, né, insuficiente e tal, mas dá para ter um mapeamento. Mas se não fosse o SUS, não tinha nada, né? Porque todo o setor privado, neste momento da crise, gente, some, desaparece ou aparece para pedir. Desaparece ou aparece para pedir, né? É tipo incentivo fiscal. Infelizmente, assim, a gente tem 2 tipos básicos. Obviamente, eu sou a favor de alguns incentivos para empresas, tá? Mas tem 2 tipos básicos, às vezes, nisso, né? As que não precisam, as que não adiantam. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque para sugar do Estado sempre tem. Agora, quando a gente diz que tem que ter o Estado para atender o povo, aí as pessoas nem sempre entendem. Espero que a partir dessas tragédias que estamos vivendo, as pessoas entendam. O Myron. Existem muitas ações sendo tomadas pelos municípios do Brasil, que podem servir como exemplo, mesmo sendo limitado o poder do município. Eu não entendi como é que é. Vários exemplos? Sim. Sim, eu acho que tem município. Eu tenho acompanhado muito o São Leopoldo, né? São Leopoldo está fazendo um trabalho excepcional de informação, o prefeito toda hora falando, fazendo um trabalho. Tem mais uma coisa importante, né, gente? A merenda escolar pode ser comprada e distribuída aos pais responsáveis. Tem uma lei federal, o Congresso trabalhou também, né? Só quem não trabalha é o presidente da República e atrapalha. O Congresso, apesar de tudo e de todos, também autorizou a compra da merenda escolar. Pode comprar, né? A secretária da Educação, que é uma pessoa competente, vai fazer isso aqui em Soledade também, espero, e pode comprar, inclusive, aí nos modos do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, comprando parte da agricultura familiar. Algo mais? Mas se o líder não dá o exemplo, esses 30% acreditam nele, o Cláudio Ramos. Exato. Até foi o Mairo que me passou. Eu vi essa notícia, Mairo, lá sobre o estado de São Paulo, sobre essa questão. Tu me fez um alerta bom aqui, da adesão ao distanciamento pelos dados via celular. Tu me passou que são entre 48% e 54%. Se for isso, 50%, nós estamos falando de 100 milhões de pessoas. Está valendo a pena. Apesar das loucuras do Bolsonaro. Apesar das loucuras. De repente, desses 100 milhões poderia chegar a 130, 160 milhões, porque tem esses 60 milhões, 30% dos 200, né? Se pegar dos 200, sim. É que de eleitores não dá a mesma proporção, né? Mas, enfim, são milhões de pessoas
que não se submetem porque acreditam nele, acreditam que é uma gripezinha, ou acreditam que dá para sair por aí apertando a mão de todo mundo, beijando e abraçando, ou acreditam que a cloroquina vai nos salvar e tá tudo salvo, é só tomar a cloroquina e deu. Acho muito temerário, né? É muito difícil lutar contra isso, mas estamos lutando. Veja que esse próprio dado aqui, que parece não ser bom, né? Parece que só metade da população aderiu. Mas metade da população é 100 milhões. Já diminui um pouco do nosso... E se tu considerar que um percentual tem que sair de casa igual, então... Né? Agora, para isso, precisa que as lideranças estaduais continuem fazendo esse debate, continuem as lideranças em geral... Né? Hoje eu já vi essa semana a liderança afrouxando. Teve um vereador que publicou assim: o bom era não estar assim, mas já que está assim não está bom, então libera tudo, mas com jeito que dá para todo mundo. Tá, então não fala, né? Se não é para falar nada, se eu vier aqui dizer assim, libera ou deslibera o comércio, todo mundo se cuida e vai dar tudo bem em nome do Pai, sabe? Não dá, gente. Tem que ter posição, liderança tem que ter posição, ou não seja, fica em casa dormindo, né? Vai fazer outra coisa. Agora, liderança tem que tomar posição. O mundo inteiro está dizendo que isolamento social é necessário. Né? Já está se provando que isolamento social é necessário. Né? Então, enfim, são coisas que a gente tem que prestar atenção no tipo de liderança que tem e quais são as nossas referências nas nossas vidas. O Mário falou 50% são 105 milhões. Já estamos em 210. Eu calculei por cima, né, meu galo? E os municípios Espumoso, Colatina, Espírito Santo, São Leopoldo? Espumoso não sei, né, cara? O Espumoso, o prefeito fez toda uma jogadinha ali, entrou com um mandado de segurança contra o governador por causa do decreto, queria abrir o comércio, chamou o exército, tem um jogo ali de populista naquilo ali, com todo respeito ao prefeito Espumoso. Mas tá o exército lá fazendo, prestando informações à população, beleza, tranquilo. Agora, ele fez uma jogada dupla, né? Fez isso que esse vereador de Soledade fez. Mas tem que... dá para entrar um por vez na loja. Sabe, são coisas que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem fiscal, não tem, sabe? Então, vai ser uma política para morrer tudo. Vai morrer gente, entendeu? É isso. O que o governador vai fazer semana que vem, alguém perguntou ali antes, eu não sei. Ele deve ser... O que eu acho que ele deveria fazer? Reunir com as lideranças, com as autoridades em saúde, que é o secretário de saúde do estado, junto com os técnicos do ministério, e avaliar como fazer o isolamento, como manter, que setor afrouxar, que setor dar uma flexibilizada e combinando as coisas no que der. Porque talvez chegue um momento que não dê mais, que não tenha negociação e que a gente tenha que ser obrigado a ficar em casa. É isso. Que é o que está acontecendo na Itália, que é o que aconteceu na Espanha, que é o que vai acontecer nos Estados Unidos. O Celso escreveu: é o interesse dos capitalistas pela ampliação pura e simples de seus lucros, independente do modo, sejam pelas guerras, pandemias ou as formas que esses criarão para ampliar a dominação. Exato. Nós vimos aqui um exemplo muito claro do Piniquim aqui, não sei se tu sabe, mas áudios aí de empresários grandes da cidade, nem foi dos pequenos, né? Os pequenos até a gente entende o drama e o desespero, mas de gente empoderada, dinheiruda, né? Que chamou a população de tudo que é coisa, ofendeu o prefeito e tudo, porque ia perder algum pouquinho de ouro dentre o tanto que tem. Então a gente sabe que o interesse dessa gente, infelizmente, não é a bem-querença, não é o bem da civilização, mas nós temos que continuar lutando e criar freios a isso, né? E o freio a isso é a política, é a participação política, é o Estado forte, coordenando as ações de interesse público. O Christian, digamos que ela não escolheu o momento adequado para lançar a candidatura, mas já era nítido, né? Não sei, eu achei isso, achei que faltou isso aí dela, né? Dessa participação. Acho que saiu fora tanto da questão da parte do comércio, que é o que as pessoas mais veem, é a questão de fechar o comércio. Mas a questão é o isolamento, a questão essa da fome, essas questões todas que estamos falando aqui, né? Me parece que tratou de estrada e rua, né? Eu não sei, eu não quero um prefeito só para fazer estrada e rua, eu quero um representante político, né, posicionado, inclusive sobre essas questões do governo federal. Os municípios têm que ir atrás do ressarcimento das perdas do ICMS, vão ir,
né? Ou vão achar que as desculpas econômicas do Guedes e do Bolsonaro são suficientes? Os municípios estão pedindo 5 bi de ressarcimento solidário. Vai ter esse problema, Fontoura vai ter esse problema, Mormaço vai ter esse problema, todos vão ter, de direita, de esquerda, de centro, de nada, populistas ou não populistas, todos terão esse problema. E aí? Né? Então, quando eu falo que eu quero um prefeito ou uma prefeita assim, é alguém que tenha posição, que tenha lado, que encare os debates. Senão a gente podia ter um zelador de rua e de estrada. Né? Não precisaria ter prefeito. Né? Precisa ter um prefeito. Com coragem, com posicionamento, com lado. Né? Saber de que lado está. Acho que é isso. O Lúcio Eugênio Bueno Dias. Ô, Lucito. Essa epidemia ataca as relações socioeconômicas. O remédio é político? O remédio é político, é isso. É criar novas relações, como o Juliano falou, como o Lúcio tem uma experiência muito grande nisso. Tudo isso que eu falei aqui, da questão da relação pequenos agricultores, o PENAI, o Lúcio fez quando foi secretário e dá para fazer mais e melhor. Né? Agora nós temos que ter quem faça e quem pense essas coisas, e é o poder público. Sabe? A participação social, ela tem um limite, né? Nós precisamos que o poder público se envolva de fato nisso. Não ficar só pensando nos decretos. Abre, fecha. Abriu o lote de chocolate porque abriu não sei o que, tá. Até acho que tinha que abrir, entendeu? Só que isso é pouco. Nós precisamos pensar mais. Fazer mais também. Rafael Moraes. Boa noite. Estou com vergonha dos nossos representantes legais, tanto como prefeito e vereadores. Não vejo nada em ações para ajudar os nossos necessitados. Só penso em fechar comércio, abrir comércio, sem falar que não vejo nada de significativo para combater o Covid-19. Teriam que seguir o prefeito Despumoso. Eu não sei, eu sou prefeito, talvez eu esteja mal informado, mas eu sei dessa coisa, mas eu vi o mandato de segurança que ele entrou para abrir o comércio, entendeu? Que me pareceu uma jogada dupla aí, né? E eu não sei, se tu tá promovendo o isolamento social, não tem como tu ir mais do que o governador foi no decreto, gente. Tá? E é o governador do PSDB, eu sou do PT, não tem nada a ver. A questão é tu ter políticas responsáveis nesse momento, né, para atacar esse inimigo que é o vírus. Né? Eu não sei, talvez eu esteja mal informado em relação a Espumoso, mas eu vi as entrevistas dele são muito boas. E a primeira entrevista dele, inclusive, foi muito boa, tinha um médico espetacular, eu assisti num sábado de manhã sobre isso. Estavam todos com os cuidados adequados. Depois me pareceu que quis fazer uma jogada aí para agradar os pequenos comerciantes, que não é ordem, a política não tem que estar agradando, ela tem que fazer o debate, ouvir todo mundo e tomar a decisão apropriada, né? Na defesa da sociedade. É isso que é a política, né? Janice Campos. Boa noite. Você é o único pré-candidato que estou vendo dar a cara a tapa e falar sobre os problemas que estamos vivendo e que está propondo algumas medidas para enfrentarmos essa pandemia e, consequentemente, as dificuldades do nosso povo. Continue se posicionando. Vamos precisar de alguém que pensa e luta pelo povo soledadense. Parabéns pela garra. Obrigado, Janice. Muito obrigado. Né? Eu espero que os outros também estejam fazendo e que façam e que se exponham e não venham, como eu falei há poucos dias, só depois, né, dar soluções mágicas depois. Né? Eu me sinto responsável, inclusive, de estar opinando e mostrando o meu posicionamento, que vai agradar alguns, não vai agradar outros. Mas acho que na vida e na política ele não tem que estar agradando, tem que dizer de que lado a gente está. Né? Eu sou uma pessoa do lado, sempre militei na política, do lado dos trabalhadores, dos mais humildes. Quero continuar e estou bem acompanhado, né? Graças a Deus. Minhas referências políticas continuam sendo pessoas do porte do Olívio, do Lula, do Brizola, né? E quero continuar nessa linha. O Myron. Soledade precisa de uma organização social, econômica e na saúde bem planejada daqui para frente. Exato. Eu acho que a saúde, eu fiz aqui algumas ponderações, né, inclusive essa da ambulância, mas o secretário em si ele tem mostrado muita seriedade, ele leva muito a sério aqui essa questão. Não vou fazer crítica desarrazoada, né? Ele tem feito alguns enfrentamentos interessantes. Agora, não dá para ficar daí o resto da sociedade brigando com ele, o outro, sabe? Ele tem que ter a opinião técnica dele, que não é opinião, né? Quando ela é técnica, não é opinião, ela é um fato.
A opinião é quando eu estudou filosofia, né? A opinião tu tem um limite, porque não estudou ela totalmente. Quando tu estuda ela é uma episteme, né? Aí já tem um outro, né? Já é uma coisa muito mais embasada. E a área da saúde no Brasil, ela tem infectologistas, ela tem a Fiocruz, ela tem um monte de coisa que dá para balizar as nossas ações nesse momento. O Christian disse que o Garbini é um bom zelador. O Garbini vai governar New Ipiranga, né? Já tá definido. Tá, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos e de todas. Eu acho que passamos do nosso limite de 1 hora aqui. Até a minha tia Terezinha está acompanhando. Obrigado, um abraço, tia. Que a gente, voltando ao início, né? Que a gente tem essa capacidade de reconhecer a dignidade do outro, da outra, né? E construir uma sociedade melhor a partir das nossas vivências, né? E da nossa capacidade de ser solidário. Esse momento nos desafia. O que eu falei aqui não é o que eu não queria estar nesse momento. Ninguém queria estar no momento de um ataque de pandemia. Parece que quem fala de isolamento, parece que as pessoas querem que não seja assim. Eu também queria que não fosse assim. Também queria poder dizer que segunda-feira volta tudo ao normal. Mas eu posso dizer que daqui até segunda-feira e até tantas outras segunda-feiras, enquanto estivermos vivos, a gente lute para melhorar, enquanto pessoas e enquanto sociedade. E que a gente reflita muito para fazer essa passagem da Páscoa e tenha uma boa Páscoa a todos, né? Que a gente ressuscite, que a gente nasça de novo com mais energia, com mais força para lutar pelo bom, pelo melhor, pelo justo. Um abraço, muito obrigado, feliz Páscoa.